Esse vídeo está sendo gravado especialmente para os meus irmãos em Moçambique, na cidade de Chimoio, Projeto CAN, como uma resposta a algumas dúvidas que eles tiveram sobre os estudos sobre oração e intercessão, uns vídeos que foram encaminhados anteriormente. O meu grande abraço aí a todos que estão se empenhando no estudo da palavra, e que Deus revele nos seus corações a palavra do Senhor, para que seja cumprido os planos de Deus em sua vida e que você compreenda estes propósitos que Deus tem na sua vida e você viva eles em plenitude, com a revelação da palavra de Deus. Então meu abraço aqui para a Albertina, ao Jeremias, o Inácio, claro, né, que a gente está sempre se falando, a Célia e quem mais? A Joaquina. Um grande abraço, e aqui no sinal de linguagem de Libras, abraço, beijo. O sinal deve ser diferente aí para Moçambique, que vocês estão aí para aprender linguagem de sinais, né? Então aqui em Libras, que é a língua de sinais do Brasil, é abraço, um beijo, a paz do Senhor. Bom, então vamos às dúvidas aqui. A primeira dúvida é: o que é batalha espiritual? Bom, falar sobre batalha espiritual eu acho que requer um estudo, um vídeo maior sobre isso, então um estudo específico. Mas eu quero trazer um versículo bíblico que explica bem que existe uma batalha espiritual. Está em Efésios, no Novo Testamento, livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12, que diz: pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais de maldade nas regiões celestes. Veja, a Bíblia ensina neste versículo, muito rapidamente, que quando a gente tem uma dificuldade, né, a nossa luta, a nossa dificuldade do dia a dia, ela não é contra uns e outros, contra as pessoas, mas é contra os espíritos, né, as forças espirituais da maldade. Porque a vontade de Deus é trazer o seu reino sobre a terra, mas Satanás, ele tenta impedir o propósito de Deus. Mas o propósito de Deus, a palavra nos ensina que não pode ser frustrado. Mas existe uma batalha. Aí você fala: poxa, então eu tenho que me preocupar com a batalha? Veja, o foco nosso não é a batalha, mas o nosso foco é Jesus, porque Jesus é a vitória, ele já venceu. A vitória sobre o diabo já aconteceu. Jesus veio, né, desceu dos céus, né, desprovido da sua forma daquela glória como Filho de Deus, e veio à terra como um homem, né, se fez homem como nós, e ele fez toda a vontade de Deus, subiu naquela cruz cumprindo a vontade de Deus e morreu por nossos pecados. E é ali que está a sua vitória, a minha vitória. É o nome de Jesus que é nome sobre todos os nomes. Então, quando a gente aprende um pouco mais sobre batalha espiritual, não é que agora a gente tem que ficar pensando no diabo e pôr o foco nas forças espirituais da maldade. Nosso foco é Jesus. Nós sozinhos não podemos lutar contra essas forças.
espirituais da maldade, como diz Efésios, mas o diabo não pode nada contra Jesus, e Jesus nos cobre com o sangue do Cordeiro, nos deixando invisíveis aos olhos do inimigo. Para aqueles que amam ao Senhor e creem em Jesus, esta é a proteção contra as forças espirituais da maldade. Então, Jesus é o nosso foco, a vitória, porque a Bíblia diz que você e eu somos vitoriosos, mais que vitoriosos, porque Jesus já venceu o diabo, amém? Então não se preocupe com a batalha, mas saiba que ela exista. Quando você ora, o Senhor dá ordem aos anjos ao seu respeito. Quando você ora pelo projeto, quando você ora pelas crianças, quando você ora por uma cura, quando você ora pedindo uma provisão de Deus, o Senhor manda os anjos a guiar e vencer as lutas para que nós possamos alcançar os propósitos em Deus. Então, em algum momento a gente pode explicar um pouco mais sobre o ministério dos anjos e mais sobre o que é a luta espiritual, mas eu queria dizer para vocês, ela existe, está aqui na Bíblia dizendo que a luta não é contra as pessoas, mas contra os espíritos da maldade. E onde que fica essa luta? É aqui na terra? Não. Diz que é lá no fim do versículo, nas regiões celestes. Então, é travada a luta em um lugar que você não vê. O fato de nós estarmos aqui, conversando sobre a palavra de Deus, trazendo revelação, já há uma grande luta, né? O diabo faz com que a gente fique cansado, não queira estudar, não tem tempo, cria uma série de dificuldades para a gente estudar a palavra de Deus. Mas em nome de Jesus, você vai vencer essa luta, eu vou vencer essa luta, e nós vamos estudar a palavra de Deus e receber a revelação do Senhor, amém? Pois bem, então aqui um pouquinho sobre batalha espiritual. Outra pergunta, o que significa Osasco? É a pergunta da Albertine Jeremias. Bom, eu não lembro de ter falado a palavra Osasco nos vídeos anteriores, mas Osasco é o nome de uma cidade. É uma cidade que fica aqui ao lado de São Paulo. Eu fico em São Paulo. Eu não sei se eu comentei que a igreja que eu frequento fica em Osasco. Então pode ser que em algum momento saiu essa palavra. Essa palavra é o nome de uma cidade que fica próxima a São Paulo. Veio outra dúvida aqui. Por quanto tempo eu tenho que insistir em oração para alcançar algo? Bom, eu venho trazer de novo uma palavra que está num dos vídeos anteriores, que é sobre um exemplo da Bíblia aqui na vida do profeta Elias, que está lá no Velho Testamento, no livro de 1 Reis, capítulo 18. Ali neste capítulo, dentre algumas coisas que são tratadas muito interessantes, nós vemos que no primeiro versículo Deus fala com o profeta Elias. Depois de 3 anos de seca, no 3º ano, Deus fala que quer fazer chover, quer trazer chuva. Mas a gente vê que não chove imediatamente. Deus quer trazer a chuva, mas não chove. O que acontece? A gente vê que lá no versículo 42 em diante, o profeta, ele sobe ao Monte Carmelo e coloca a sua cabeça entre os joelhos e começa a orar e pedir para o Senhor para fazer chover. E aí ele manda uma pessoa ir lá e olhar para os montes, veja se está chovendo. Aí ele ia lá e voltava, dizendo não tem nada. E o profeta Elias fez isso 7 vezes. Então ele orou e mandou a pessoa olhar, vai lá ver se vai chover. Nada. 2ª vez, nada. 3ª vez, nada. Ele insistiu, até que na 7ª vez que o profeta orou para Deus, a pessoa voltou dizendo, olha, eu estou vendo uma nuvem lá no céu, é pequena, é do tamanho da mão de um homem. Mas aí o profeta falou, pronto, já é um sinal de que Deus vai fazer chover. E já mandou avisar o rei Acabe, dizendo, prepara tuas coisas porque vai chover.
Então nós vemos neste exemplo aqui na Bíblia que até quando, né, a pergunta, até quando eu devo insistir na oração? Até que aconteça. Ou até que Deus comece a revelar no teu coração que aquilo que você está orando não está correto, não está de acordo com a vontade de Deus. Mas nós precisamos insistir em oração até receber uma resposta de Deus. Eu preciso orar sempre, constantemente, até que venha. Não posso desistir dos sonhos que Deus põe no meu coração. Então aqui nós vemos o profeta orando 7 vezes. Aí você me diz, então eu tenho que orar 7 vezes? Não, às vezes você vai orar 20, 30, 40, 50 vezes, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, até que algo aconteça. Mas não deixe de orar, não deixe de clamar, porque nós vimos nos vídeos anteriores que Deus quer trazer a sua vontade sobre a terra, mas Ele procura pessoas que orem e digam, Senhor, vem fazer a tua vontade, porque Deus quer agir sobre a terra, mas Ele não age diretamente, Ele age através do homem, que seja você e eu, aquelas pessoas que vão orar ao Senhor e pedir, Senhor, faz a tua vontade, traz o teu reino sobre a terra, amém? Aí deixa eu ver aqui a outra pergunta. A outra pergunta é: por que orar se Deus vai fazer tudo o que queremos? Bom, eu não acho que Deus vai fazer tudo o que queremos. Eu acredito que Deus faz aquilo que é o desejo do coração dele. Tanto é que a Bíblia diz também que orais e não recebei porque pedi mal. Porque não pede aquilo que é a vontade de Deus. Então nós precisamos orar pedindo a vontade de Deus. Então às vezes você tem uma necessidade no projeto, preciso de recursos. Eu creio que seja a vontade de Deus trazer os recursos financeiros, professores. Então se nós estamos fazendo um projeto para ajudar crianças e isso é a vontade de Deus, Deus vai trazer. Agora se eu orar, por exemplo, uma pessoa brigou com a outra, Senhor, aquela pessoa me fez mal, mata ele. Deus não vai ouvir esse tipo de oração. Então Deus não faz tudo o que queremos, Deus faz aquilo que é a vontade de Deus. Por isso quando nós oramos, nós devemos seguir aquele modelo que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso, lá no livro de Mateus. Ele ensina, né? Pai nosso que estás no céu, seja feita a tua vontade, né? Então, nós temos que pedir, Senhor, faz a tua vontade. Então, às vezes, quando a gente estiver orando para algo, a gente ora, mas fala, Senhor, seja feita a tua vontade, né? Jesus, quando foi para o Getsemane orar, ele estava ali prestes a ser preso e para ser crucificado. Ele orou ali naquele momento, Senhor, afasta de mim, né? Jesus falando para Deus, Pai, afasta de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade. Então Jesus naquele momento disse, olha, afasta de mim essa situação, mas se não é para afastar, faz a tua vontade. Então assim, é uma oração maravilhosa de modelo. Então assim, Senhor, preciso de tal coisa, preciso de ajuda nisso, mas faz a tua vontade, eu confio que a tua vontade é o melhor. Por isso, Deus não faz tudo o que queremos, Deus faz aquilo que é a vontade de Deus. Por isso nós temos que orar e pedir, Senhor, revela o que é a tua vontade. Às vezes a gente quer fazer algo achando que está fazendo por bem, mas a gente tem que entender qual é a vontade de Deus. Outra oração aqui, outra pergunta. Será que Deus mudaria de ideia por causa da oração de um homem?
Eu creio que sim. Você se lembra que Abraão, né, tinha recebido a notícia de que a cidade ali ia ser destruída, e ali estava Ló, seu sobrinho, e ele começou a orar, a falar: Senhor, o Senhor vai destruir, eu sei que tem tantos ímpios lá, mas Senhor, olha, o Senhor vai destruir uma cidade inteira, mas e se tiver lá 50 justos, o Senhor destruiria? Aí Deus: tá bom, por 50 justos não. Aí ele foi fazendo uma conta: tá bom, Senhor, olha, e se fosse 30? E se fosse 20? E vai orando com Deus, e Deus: tá bom, com 20, né, eu vou poupar a cidade. E Deus passou então a ter misericórdia e compaixão daquele lugar, porque havia alguém intercedendo e pedindo para que Deus tivesse misericórdia daquela cidade. E eu creio que este é o papel do intercessor. Deus, ele é justo, justo, justo. E onde há pecado, há morte. Então, haverá um julgamento de todos os nossos pecados. Não é que por causa de Jesus, Deus passa a mão na cabeça da gente e fala: tudo bem, você pecou, não tem problema. Não. Nós precisamos do sangue de Jesus para sermos perdoados dos nossos pecados, para não receber o julgamento de Deus. Por isso é necessário haver arrependimento. E quando alguém ora pedindo: perdão, Senhor, me perdoa pelo sangue de Jesus, pelo nome de Jesus, o Senhor lembra do que Jesus fez na cruz por amor a nós e dá o perdão sobre as nossas vidas. Então, se nós oramos: Senhor, olha, aquela família está sendo destruída, olha, a vida dessas crianças estão sendo destruídas, Senhor, eles estão em pecado, mas perdoa, Senhor, perdoa essas pessoas. Então eu creio que o Senhor, ele tem misericórdia e muda da sua justiça, daquilo que viria como um julgamento, o Senhor vem e derrama a sua misericórdia. Eu creio nisso. Também nós vemos o rei Ezequias, que tinha recebido uma notícia de que iria morrer. O profeta foi até ele, pela ordem de Deus, e disse para o rei: olha, Deus mandou dizer que você vai morrer. E foi embora. E Ezequias, então, o rei passou a orar ao Senhor, disse: Senhor, tem misericórdia de mim, lembra da minha vida, que eu fui reto ao Senhor. E ele começou a orar e pedir para o Senhor ter misericórdia. Naquele mesmo instante, quando o profeta estava saindo daquele lugar, Deus falou com o profeta e falou assim: volta lá e diz que ele vai viver e que eu vou acrescentar 15 anos sobre a vida dele. Então, eu creio que Deus muda a sua ideia, porque Ele muda e traz a sua misericórdia. Deus quer derramar a sua misericórdia, mas existe também um julgamento sobre os nossos pecados. Por isso é necessário orarmos e pedir perdão ao Senhor e nos arrepender, e orarmos pela nossa família, pelos nossos filhos, pela família das nossas crianças, para que Deus perdoe o pecado dessas pessoas e traga a sua misericórdia e nos ensine a viver em perfeita retidão com o Senhor. Então eu creio que Deus, Ele muda de ideia, Ele quer mudar de ideia, de trazer a tua graça, o teu amor, a tua prosperidade, cura, milagre sobre as nossas vidas. Mas é preciso uma vida de oração e intercessão. Alguém precisa pagar o preço de oração uns pelos outros. Aqui tem uma outra pergunta. Por que a oração é a dinâmica da operação de Deus em nossas vidas? Eu acho que em algum momento eu disse alguma coisa nesse sentido, mas não é isso que eu disse. Eu disse que é necessário entender a dinâmica da oração nas nossas vidas. Que significa entender a dinâmica da oração? Compreender que eu oro
Deus ouve, Deus quer trazer a sua vontade sobre a terra, mas é necessário que alguém ore para Deus trazer a sua vontade na terra. Esta é a dinâmica que nós precisamos entender. Deus quer agir, mas é necessário orar. É necessário que todos vocês orem, que todos nós aqui oremos, que você ore pelo seu país, que você ore pela sua cidade, que você ore pelas suas crianças, pedindo a Deus para abençoar, pedindo a Deus para trazer professores, pedindo a Deus para capacitar vocês, para vocês ensinarem as crianças a ter uma vida escolar melhor, mas acima de tudo, conhecerem Jesus. É necessário orar para a palavra de Deus ser revelada. Precisamos pedir a Deus para que a palavra de Deus seja revelada a todos os cantos da terra. E tem mais uma pergunta. Por que pedir proteção? É a pergunta da Célia. Bom, Jesus na sua oração modelo diz: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixa cair em tentação e livra-nos do mal. Então, é a oração que Jesus ensinou. Jesus falou que é assim que a gente tem que falar com o Pai. Então, todos os dias, nós temos que pedir: Senhor, guarda-nos do mal, livra-nos, protege, Senhor, a minha casa, a minha vida, a vida da minha família, a vida dessas crianças, a vida dos professores, a vida dos líderes. Nós precisamos pedir proteção, porque Jesus nos ensinou dessa forma. Bom, essas foram as perguntas. Estão aqui algumas explicações breves. Que Deus revele no seu coração essas dúvidas que você tem, e que espero que possa ter sido útil para esclarecer um pouco. Mas eu insisto, ore ao Senhor para que Ele revele e leia a palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, se você não lê a palavra de Deus, se você não estudar a palavra de Deus, se você não participar de um discipulado, ter alguém que ensine a palavra de Deus e você aprenda lendo, meditando, nós não vamos conseguir nos libertar. Então é preciso ser liberto, é preciso ser livre. Nós já somos em nome de Jesus, mas nós precisamos conhecer a verdade para sermos cada vez mais livres na presença de Deus. Que Deus os abençoe grandemente, proteja a sua vida, proteja a vida dessas crianças, desse projeto e todos os demais que estão assistindo este vídeo. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.